está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Grava bem essa palavra, irmão. Como antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Pula lá para o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém, amada igreja? Tomar seus assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos aqui diante de uma palavra que ela é muito poderosa, que eu procuro muito aplicar na minha vida, porque eu entendi, irmão, que a minha intimidade com Deus, ela precisa vir através da minha oração. Como já foi falado aqui nesta noite aqui, que a nossa adoração, ela chega aos céus. Verdadeiramente Deus, ele se coloca de pé diante do seu trono para receber a adoração que ela é feita neste lugar. Mas aí a Bíblia vai nos ensinar que uma adoração, ela sem ser adorada em espírito e em verdade, de nada adianta. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é espírito, e ele se importa com aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu louvo a Deus que nesta noite eu pude presenciar a presença de Deus neste lugar, porque aqui verdadeiramente há adoradores. Estava com meus olhos fechados e quando abri eu vi uma nuvem de glória, irmão, sobre este lugar. Isso é sinal que tudo que é feito aqui é correspondido dos altos céus. Assim como deve ser também a nossa oração quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e ali nós confessamos a Deus tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que nós estamos necessitando. Mas eu venho dizer algo para a igreja aqui, porque o nosso dia a dia também ele é bastante corrido, ele é bastante cansativo, tem muitas lutas, tem muitas provas, tem muitas adversidades, tem muitas investidas do inimigo contra a nossa vida, para tentar nos desanimar, para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer olhar para trás e ver de onde Deus tem nos tirado, porque esse é o maior plano do inimigo de nossas almas. Ele não quer que nós estivemos na presença de Deus, adorando, glorificando, exaltando o teu santo nome. Não, ele quer que nós voltamos da onde Deus nos resgatou, da onde Deus nos tirou. Eu creio que se for dada uma oportunidade aqui para cada um vai ter um testemunho a ser falado, da onde Deus te tirou. Mas eu louvo a Deus, como o pastor Daniel falou aqui nesta noite, porque o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus maravilhoso e um Deus poderoso. Ele pega aquele que não é e faz se tornar ser. Ele pega aquele ao qual o mundo já tem jogado lá fora, ao qual o mundo já não tem mais nada para lhe oferecer. Ele pega, ele muda a história, ele transforma essa vida. Aquelas pessoas ao qual está falando, esse daí vai morrer nas drogas, vai morrer na bebida, na prostituição, e Deus está falando, esse daí eu vou levantar para ser pregador da minha palavra, essa daí eu vou levantar para ser uma mulher de oração na minha casa, na minha presença. Porque o nosso Deus, ele faz isso, irmão. Porque Deus, ele tem uma promessa sobre a vida de cada um de nós. E essa promessa, para ser cumprida, nós precisamos estar em obediência, precisamos estar no caminho, precisamos estar em constante oração com Deus. E aqui nós vemos um homem, irmão, que ele, eu creio que é grande exemplo para cada um de nós. Porque se eu for falar aqui, irmão, quem é que gosta de orar? Não podemos ser hipócritas, irmão. Muitas das vezes o nosso corpo está fadigado, cansado. Eu só vou agradecer a Deus hoje. E quando nós pomos o nosso joelho no chão, é ali lá vai 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Porque o Espírito que habita dentro de nós, ele intercede a Deus através das nossas petições. E muitas das vezes nós não temos nem força para falar, somente chorar diante da presença de Deus. E Deus está colhendo as nossas lágrimas e levando até Ele.
E aqui está Daniel, um jovem, escolhido por Deus, um jovem que não se contaminou com este mundo, um jovem que não se prostrou a esse mundo, um jovem que não se prostrou a outros deuses, o que tem sido diferente no dia de hoje. Satanás está lá fora oferecendo um grande manjar, e tem pessoas que outrora adorava, glorificava a Deus, está caindo, está voltando, por falta de oração. Mas Daniel está orando, como de costume orava, 3 vezes ao dia. E aqui Deus me faz uma pequena memória, que quando eu aceitei Ele lá no começo, que na verdade foi Ele que nos aceitou, né, irmão? Apesar que as nossas escolhas, Deus não vai interferir. Que quando nós aceitamos ao Senhor aquele amor verdadeiro, aquele amor fervoroso, que tudo quer nos aproximar da obra, nós queremos a todo momento estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, fazendo aquilo para agradar a obra do Senhor. Então aquela vida que eu tinha, de constante oração, de orar meia hora, 1 hora, com o passar da caminhada, com o passar do tempo, isso vai se esfriando. Então aquela oração que eu fazia 1 hora, hoje eu já oro pelo menos 10 minutos, ou de repente já nem oro mais a Deus. E Deus quer que nós voltamos ao primeiro amor. Mas que amor é esse? Aquele amor que você tinha prazer de estar na presença dEle, aquele amor que você tinha prazer, tinha alegria de estar adorando ao Senhor. Mas eu não sei que tem te roubado essa alegria, que hoje de repente a tua aparência ela possa até estar alegre por fora, mas por dentro só Deus sabe como está teu coração. Por dentro só Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. Está em mês de recarga, mas entenda uma coisa, irmão, essa recarga ela não vai te recarregar para 2025 não, ela vai só te recarregar para hoje. Amanhã você tem que ser recarregado novamente. Mas como é que eu recarrego essa energia? É orando, é buscando a presença de Deus constantemente, assim como Daniel buscava. E agora o rei Dário ele vai ver que são muitos homens para se tomar conta. São 120 presidentes, ele precisa escolher 3 príncipes para tomar conta ali daqueles 120 homens. Daniel era um deles. Daniel se destacava. Por que Daniel se destacava? Porque nele habitava o que o mundo não pode habitar, que é o Espírito, a presença de Deus em nossa vida. Jesus está indo aos céus, ele vai dizer para os seus discípulos: eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele está dentro de vós, mas também estará convosco. E é esse Espírito, irmão, que nos coloca de pé todas as manhãs. E é esse Espírito, irmão, que nos faz caminhar no meio da angústia, no meio da provação, no meio do deserto, no meio da perda, no meio do luto. É esse Espírito que está ao nosso lado a todo momento, a todo instante. E agora rei Dário ele vai constituir a Daniel príncipe para tomar conta de 120 homens. Mas entendam uma coisa, e eu aprendi e continuo aprendendo: quanto mais é me dado na presença de Deus, na obra de Deus, mais eu serei cobrado. Por que eu serei cobrado, irmão? Porque Deus ele nos confia uma grande responsabilidade. Responsabilidade essa de que quando nós botamos a mão na arada, nós não podemos mais olhar para trás, nós não podemos mais voltar. E eu vou aprendendo, irmão, que eu preciso fazer essa obra com amor, essa obra com excelência, essa obra com dedicação, porque não é de qualquer maneira, irmão. Nós não estamos na minha casa, você não está na tua casa, você está na casa de Deus. Então botou a mão na arada, você já não pode mais olhar para trás, somente seguir em frente, porque é o Senhor que está com cada um de nós. E Daniel agora ser constituído príncipe sobre aqueles 120 homens, ele vai despertar uma grande inveja daqueles outros 2 príncipes. Que grande inveja é essa, irmão? Se o meu irmão louva, era eu que poderia estar louvando no lugar dele. Se é meu irmão que prega, é eu que poderia estar pregando no lugar dele. Entenda uma coisa, irmão, há muita obra a ser feita na casa de Deus. Cada um tem sua responsabilidade, irmão. Não adianta eu querer aqui louvar porque eu não tenho um dom de louvar, irmão, como a nossa irmã Renata. Longe disso, mas não é porque ela louva que eu tenho que louvar também não, irmão.
Deus deu cada um das suas promessas, dos seus dons para cada um de nós. A única coisa que Deus nos deu para cada um de nós fazer em sua obra é pregar a tua palavra. Isso nós seremos cobrados naquele grande dia, irmão. Não teremos como recuar, não teremos como recusar, não teremos como ali argumentar diante do nosso Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de pregar a sua palavra e de pregar o Evangelho a toda criatura. E será que no dia de hoje nós temos pregado a palavra de Deus? Será que no dia de hoje nós temos feito a vontade de Deus? Será que no dia de hoje nós temos visto ali fora ali pessoas sendo dominadas pelo inimigo de nossas almas, sendo cavalo de Satanás? Será que nós temos falado da palavra de Deus, apresentado esse Jesus que nós servimos? Esse Jesus, como já foi falado aqui nesta noite, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Ele. Que é esse Jesus que nos disse: tomai de mim, saber que meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a Ele todo aquele que está cansado e oprimido, Ele nos aliviará, irmão. Entenda uma coisa: aquilo que a pessoa está passando lá fora é por falta de compromisso meu, muitas das vezes de compromisso nosso, de pregar a palavra do Senhor, de ousadia, de autoridade, ao qual Deus já nos tem nos dado. É bom estarmos aqui na presença de Deus adorando Ele, mas é melhor ainda, irmão, nós ganharmos uma alma para Jesus. E aqui eu começo a entender o quão difícil é tu ganhar uma alma para Jesus, mas também quão fácil é tu jogar uma lá para fora. Porque o irmão não me deu a paz, eu não vou dar a paz a ele. Porque o irmão não fala comigo, eu não falo com ele. Na casa de Deus não pode haver essas coisas. Deus nos ama da mesma maneira. Ele não faz exceção de pessoas. Deus te ama de uma forma, Ele também vai me amar da mesma maneira. Porque o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário não foi somente para o pastor Marco, pastor Daniel, pastor Ricardo, não, foi para cada um de nós. Para que hoje nós pudéssemos reconhecer, estar aqui agradecendo, reconhecendo o feito que Ele fez lá na cruz do Calvário. Mas agora esses homens, eles vão ficar invejosos, eles vão ficar furiosos, eles agora vão armar algo. O que nós podemos fazer para pegar esse Daniel? Nós temos visto aí que a conduta dele é um de caráter diante de Deus. Ele não mente, ele não rouba, ele não trapaceia, ele não é caloteiro, ele não é fofoqueiro. Ele vasculhar a vida de Daniel e viu que nada poderia o acusar. E aqui Deus começa a me lembrar também, irmão, que vinha Filipe e Natanael. E Jesus agora se apresenta diante dele. Mas Filipe já tinha o apresentado, o evangelizado. Ó, lá vem o Messias. E Natanael fala assim: pode ver alguma coisa boa de lá? E Jesus agora, ao se apresentar para Natanael, vai confessar: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. Será que se hoje Jesus se apresentasse diante de nós, Ele poderia usar essas palavras? Eis aí um verdadeiro adorador, que me adora em espírito e em verdade, que me adora na luta, na prova, no desemprego, na enfermidade. Será que Jesus ele poderia falar essas palavras para mim, para você aqui nesta noite? Ou somente adoramos a Ele quando vai tudo bem? Como vai da forma que nós queríamos que estivesse? E aqueles homens procuraram e não acharam, procuraram e não acharam. Aí de repente acho que o inimigo dá uma despertada nele e fala assim: ó, vamos ver se há algo na lei do Deus dele, ao qual ele serve. Daniel tinha um costume, que costume esse? Era de orar. E aqueles homens agora, ele forma um edito. Ele leva agora até o rei Dário: rei Dário, durante 30 dias, ninguém vai adorar outros deuses, ninguém vai adorar outros homens, a não ser a ti. Muitas das vezes o ego, a soberba, ela inflama o homem, irmão. E aquilo inflamou o coração de Dário naquele momento. Ele agora vai pegar o seu anel e vai selar aquele edito, e vai selar aquela escritura.
Escritura essa que pela lei dos medos e do perto não poderia mais ser revogada, não poderia mais ser voltada atrás, porque uma vez selada, não tem como mais revogar. Mas se alguém quebrar isso aí, o que acontece? Joga diretamente na cova dos leões. Daniel não estava presente, mas quando ele soube, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. Daniel foi orar. Daniel agora ele entra em seu quarto. Entenda uma coisa aqui que Deus quer falar nesta noite aqui. Aquilo que Deus já tem nos dado, irmão, é para nós usarmos com autoridade. Porque a palavra vai nos dizer que Ele já tem nos dado autoridade para pisar em serpente, escorpião. Ele já nos deu autoridade, irmão, para expulsar demônio. Ele já nos deu autoridade para curar enfermos. Ele já nos deu autoridade, irmão, para nós lutarmos, não contra o sangue, não contra a carne, mas sim contra a potestade do mal. Daniel agora ele entra no seu quarto, ele fecha a sua porta, mas a janela está escancarada. Se Daniel tivesse medo, ele fechava a porta, ninguém ia ver Daniel orando, ninguém ia ver Daniel quebrando aquele edito ao qual foi selado. Mas Daniel tinha o costume de orar com as janelas abertas, direto para Jerusalém. E o que Deus quer falar aqui conosco aqui? Não tem aquela vida que você tem orado às madrugadas? Não tem aquela vida que você tem buscado, clamado, pode ser até mesmo da tua família, que muitas das vezes você pode olhar e está sendo difícil de acontecer, porque você já orou uma vez, já orou 5 vezes, 10 vezes, já orou meses, já orou anos e ainda nada aconteceu. Não desista de orar, continue orando. Daniel orava, porque era o costume de Daniel orar, clamava direto a Jerusalém, porque ele sabia como é que estava o povo já tinha se desviado do caminho do Senhor, o povo já não adorava mais a Deus como adorava antigamente, porque toda vez que Deus levantava profeta para falar com o povo até se despertava, mas voltava novamente às velhas práticas, voltava novamente aos velhos pecados. E é o que muitas das vezes tem acontecido, irmão, no meio do povo evangélico, pessoas voltando às velhas práticas, pessoa que já não adora a Deus como antigamente, porque está se enfrentando um deserto, está se enfrentando um vale. Essa pessoa ela quer voltar, porque essa pessoa tem medo de continuar, tem medo de prosseguir. Mas Deus já tem nos dado autoridade, já tem nos dado poder. E Daniel agora está orando. E aqueles homens, irmão, ele já fez praticamente a armadilha para que Daniel viesse cair. E aqueles homens observaram Daniel orando. E agora eles correm diretamente ao rei Dário e falam: rei Dário, tem um edito que tu fizeste. Pegamos Daniel orando a outro Deus. Ele não te ofereceu nada, ele somente estava orando ao seu Deus. E o rei Dário agora ele fica desesperado. O rei Dário agora corre de um lado, corre do outro para poder revogar aquele edito, mas não tinha como. Agora o coração de Dário vai se esfalecer, vai ficar triste, porque é assim, irmão. Muitas das vezes quando Deus se sente, irmão, quando nós não adoramos Ele como adorava antigamente, quando nós tínhamos amor de estar na presença dEle, quando nós tínhamos aquela alegria fervorosa de estar na presença dEle, e a única coisa que Deus requer de nós é que nós voltamos ao primeiro amor. Voltamos ao primeiro amor. A Bíblia vai nos dizer no livro de Apocalipse que havia uma igreja, essa igreja se chamava Éfeso. Ela fazia a vontade de Deus, ela pregava a palavra de Deus, ela não se corrompia. E ele deixa um grande aviso: mas volte ao teu primeiro amor. E Paulo agora nos ensina no livro de Coríntios do que vai adiantar eu falar em línguas, do que vai adiantar eu pular, eu dançar, eu correr, eu sapatear, se eu não tiver o amor na minha vida, isso de nada me adianta. Se o próprio Cristo agora ele vai me dar um novo mandamento, que mandamento é esse? Amar uns aos outros assim como eu te amei. É o amor, irmão, entenda uma coisa, é o amor que nós precisamos ter na casa de Deus, na presença de Deus, porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. E é o amor que nos fez, irmão, vencer a luta do dia a dia, as batalhas, as perseguições, as calúnias.
Então o rei Dário agora ele fica desesperado, ele não consegue revogar, mas ele tinha que cumprir aquele edito. E ele agora manda chamar Daniel. Infelizmente não podia mais o que fazer. Tem que jogar Daniel na cova dos leões. Mas se tem uma palavra que me chama muito a atenção, é a palavra que Dário lança para Daniel. Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, Ele há de te livrar. E aqui eu começo a entender porque Daniel não só adorava a Deus, não só servia a Deus às quarta-feiras, não só servia a Deus às consagrações, aos domingos, às reuniões de ministério, não. Daniel servia a Deus, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Daniel servia a Deus, era de janeiro a dezembro, era de ano em ano. E é isso que nós precisamos ter em nossa vida. Servir a Deus é constantemente, é diariamente, é semanalmente, é de mês em mês e de ano em ano, até que Ele vem buscar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. E Ele lança essa palavra: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve. E aqui Ele serviu de testemunho. Será que nós temos dado testemunho lá fora? A pessoa olhar para mim, para você, e falar assim: eis aí um homem, uma mulher de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Eliseu subiu ao monte para orar, era todo dia. Era todo dia Eliseu subiu ao monte para orar. E ele estava sendo observado. E ele estava sendo observado. A ponto de agora essa mulher que observava chegar para seu esposo e falar assim: marido, eis aí que eu tenho observado que esse homem que sobe todos os dias para orar é um grande homem de Deus. E será que nós temos dado esse testemunho na nossa vizinhança, no nosso bairro? Olha lá vai o pastor Daniel mais uma vez, mas quando volta para dentro de casa, não mudou nada. Continua o velho homem, continua a velha mulher, está perdendo o seu tempo, está achando que está enganando a quem? Ou será que aí lá vai o pastor Daniel, grande homem de Deus? O que ele é na igreja, ele é em casa. O que ele é na igreja é na escola. O que ele é na igreja é no trabalho. O que ele é na igreja é no meio dos amigos, no meio da vizinhança, no meio do seu bairro. Porque eu entendo que muitas das vezes eu vou ganhar alguém para Jesus, não pelo meu falar, mas sim pelo meu testemunho de vida. E Daniel conseguiu ganhar Dário pelo seu testemunho de vida. E Dário agora não consegue nem comer, nem se alimentar, não consegue nem dormir direito. E Daniel está na cova. Selaram aquela cova, botaram uma pedra. Aí tu imagina agora aqueles homens: já era, isso aí acabou. Aquilo que ele achou que tinha tomado, eu que vou tomar no lugar dele. Eu que serei príncipe durante, acima desses 120 homens. E deu a hora, logo pela manhã, Dário se levanta e corre. E outra palavra Dário agora vai lançar para Daniel: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, Ele te livrou. De repente se escuta uma voz: ó, meu Senhor, eu estou aqui. Deus enviou um anjo, fechou a boca desses leões. E aqui eu começo a entender, irmão, que Deus ele tem nos guardado 24 horas por dia. Porque se Deus não tivesse nos guardado, nós nem estaríamos aqui nesta noite. Se Deus não nos tivesse livrado da mão do inimigo, nós nem estaríamos aqui nesta noite. Como já foi falado aqui, tenho mais de 20 anos de amizade. Na minha convenção ao Senhor, perdi minha mãe. É uma dor imensurável, irreparável. Fica um vazio enorme dentro do peito. E ela começa a doer, ela começa a gritar. Minha mãe ainda vive, eu só de imaginar eu já chorava. Meu coração doía. Mas esse dia ele chegou na minha vida. Não era evangélico ainda, eu tinha aceitado, estava em processo de libertação. Mas a única coisa que ainda eu consigo gravar no meu coração, que quando eu estava chegando, minha mãe sentada na calçada,
A irmã virou para ela e deu os parabéns. Parabéns, Mar. Seu filho aceitou Jesus. E aqui eu começo a entender o poder da oração, que na mesma hora ela levou os olhos para o céu e disse: graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. Se hoje nós estamos aqui porque nós fomos fruto de oração, amanhã aquela vida que vai estar aqui foi porque você orou, você clamou a Deus por esta alma, por esta pessoa. Mas se pensa que vai ser fácil, não vai ser, porque o Evangelho não é um mar de rosas. Não vai ficar tudo bem, porque não vai. O Cristo nos diz que neste mundo nós vamos ter aflições, mas é para nós termos bom ânimo. E essa dor chegou na minha vida. Fiquei os dias afastado do trabalho. No começo parecia estar bem, parecia estar forte. E ali começou a investida do inimigo contra a minha vida. Você perdeu quem você mais amava. Do que vai adiantar agora tu viver? Do que vai adiantar agora tu ter alegria? Porque a alegria que você tinha se perdeu. E ele agora começa a soprar o meu ouvido: tira a sua própria vida. Eu ia trabalhar de carro e ele soprava o meu ouvido: tira a sua própria vida. Eu chegava a largar a mão do volante e acelerava o carro. E hoje eu consigo entender que ao tempo que eu largava o volante, Deus segurava. Eu estando na presença do Senhor, Deus usou um instrumento. Ele disse que essa ferida ele ia cicatrizar, e ele cicatrizou. Porque ele tinha uma promessa a se cumprida na minha vida, e essa promessa ela está se cumprindo. Então não sei aquilo que você tem perdido, aquilo que o inimigo tem roubado. Entenda uma coisa, irmão. A palavra de Deus nos diz que primeiramente devemos buscar o reino dos céus, que primeiramente eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amava minha mãe, eu amo meu pai, mas ele não pode estar acima do meu Deus. Parece até que nós servimos um Deus egoísta, irmão, que requer tudo para ele. Não, irmão. Ele só quer que nós o adoramos ele em espírito e em verdade. Ele só quer que nós tenhamos amor por ele, assim como ele teve por nós. De um mundo estar perdido, de um mundo já não ter mais solução, de um mundo estar entregue ao pecado, de um mundo estar entregue à carnalidade. O povo já não se arrepende mais, e de repente está o seu filho à sua direita e fala: pai, me envia, pai. Me envia, pai, para que eu venha morrer como um cordeiro mudo, para que através de mim eles venham voltar ao primeiro amor. Eles venham te voltar, meu pai, a adorar novamente. E quando eu começo a lembrar disso, irmão, eu vejo quanto tempo eu fui ignorante de estar afastado da presença do Senhor. O quanto tempo eu perdi lá fora, achando que eu tinha alegria, achando que eu tinha amizade, irmão. Quando na verdade Ele tinha morrido por mim lá na cruz e estava de braços abertos a me receber, a perdoar os meus pecados, a sarar as minhas feridas. Esse Deus, Ele não mudou, irmão, Ele continua o mesmo. O que Ele operava no passado, Ele opera no presente e vai continuar operando, porque Deus, Ele vela com a sua palavra, Ele vela com a sua verdade, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se eu te prometer algo aqui, amanhã eu posso vir falhar contigo, mas Ele não. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Assim como Ele foi com Daniel na cova, Ele vai ser contigo também nesse deserto, nesse vale. Mas entenda uma coisa, irmão, se Ele nos colocar lá, Ele vai nos tirar. Mas se nós entrarmos por conta própria, a consequência é nossa, irmão. A consequência é nossa, a escolha quem fez foi por nós. Então Deus, Ele não vai interferir em nossas escolhas. Eu falei aqui no começo, todas as manhãs eu levanto, e a pergunta que eu me faço é: vou continuar no caminho do Senhor ou vou me afastar do caminho do Senhor? Porque não é só porque eu aceitei Jesus aqui que pronto, estou salvo. Não, irmão, o céu é tomado à força. É uma vida diária, uma vida constante de batalha, de guerra, de perseguições, de calúnias. E o que o meu Deus nos ensina? A amar essa pessoa que me odeia, a amar essa pessoa que me calunia, a amar essa pessoa que está me amaldiçoando. Eu tenho que abençoar essa pessoa, irmão. Por isso que nós temos o costume de falar que o Evangelho é para os fortes. Porque como é que eu vou amar uma pessoa que eu sei que ela me odeia? Como é que eu vou abençoar uma pessoa que eu sei que ela me amaldiçoa?
Pessoas, irmão, que apareceram diante de mim, da minha esposa, falaram assim: eu vou acabar com o teu casamento, eu vou gastar o que tem, o que não tem, mas eu vou destruir o teu casamento. Eu louvo a Deus, irmão, que já é 20 anos, porque ela não consegue entender, irmão, porque não é pela minha esposa, não é pela força da minha esposa, é a mão de Deus. Se você não se desviou, é porque a mão de Deus te segurou. Se você não se afastou da presença de Deus, foi porque a mão dele te segurou. E se você hoje de repente se encontra dentro dessa cova com esse leão, irmão, Deus ele fez o leão jejuar. Deus ele fez o leão perder a fome, porque o leão que estava lá dentro era o leão da tribo de Judá. E quando agora Daniel ele sai com vida, o rei Dário manda chamar aqueles homens, juntamente com a sua família. E não chegou nem cair ao chão, irmão, os leões já pularam e devoraram aqueles homens. E aqui é uma grande, irmão, responsabilidade eu tenho em falar isso. Muito cuidado com o que nós falamos, porque eu não te conheço, eu não sei a vida que você tem com teu Deus, eu não sei a vida contínua que você tem com o seu Deus. Então muito cuidado, irmão, com as palavras que nós proferimos, porque assim essas palavras, como ela tem um poder de abençoar, ela também tem um poder de matar. E muitas das vezes quem acaba morrendo sou eu, por levantar falsas calúnias. Porque Deus, irmão, ele nos chamou para uma grande obra. Obra essa que o inimigo ele quer parar. Obra essa que o inimigo quer destruir. E a maior coisa hoje que eu tenho visto, irmão, é pessoas dando liberdade, dando brecha para o inimigo entrar e trabalhar. O inimigo não precisa de uma porta aberta, não, ele só precisa de uma brecha. E essa brecha ela precisa ser fechada. Mas como é que eu fecho essa brecha? É orando, é lendo a palavra. Mas é difícil, eu não consigo orar. Isso se torna costume. Quando nós temos o costume, isso tudo se torna mais fácil. Eu tenho o costume de orar sempre às madrugadas, mas não é porque eu quero, porque eu já acostumei a orar às madrugadas. Eu tenho um costume, irmão, de fazer a obra do Senhor no meu tempo vago, mas não é porque eu quero, é o meu costume, é o meu amor, é o meu zelo que eu tenho pela obra de Deus. Se eu tiver disponibilidade, o pastor falar: Marco, vamos lá, pastor, eis-me aqui. Não é para agradar o homem, mas sim o meu compromisso que eu tenho com Deus. Então tenha um compromisso verdadeiro com Deus, porque da mesma maneira que Deus livrou Daniel da cova dos leões, Ele nos livra todo dia da mão de Satanás. Porque a Bíblia vai nos dizer que ainda pode vir 11 mil demônios, 1000 vai cair de um lado, 10 mil de outro, mas nós não seremos atingidos. Ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, irmão, a igreja, não temerá mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Nenhum mal vai chegar em nossa tenda, porque Ele enviou anjo para guardar o nosso lar. Porque enquanto nós estamos aqui adorando, glorificando o nome do Senhor, Ele está guardando a nossa casa, Ele está guardando a nossa família. Porque enquanto estamos aqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade, Ele está colocando no lugar tudo aquilo que se encontrava fora. Ele está fazendo aquilo que precisava ser feito. Aquilo que eu não consigo, aquilo que você não consegue, Ele consegue. Porque Ele é poderoso, Ele é grandioso, irmão, para realizar a grande obra. Eu queria que a amada igreja levantasse a tua mão e pegasse aqui, guardasse na tábua do teu coração. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Pode estar ainda no começo, irmão, mas vai terminar. Não importa como você começou, não importa como você está, o importante é o final. E chegar naquele grande dia, ouvir do nosso Deus: vem bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que eu já tenho preparado para cada um de nós. Mas de nada vai me adiantar, irmão, se eu pregar a palavra de Deus, se eu louvar louvar, entoar hinos ao Senhor, fazer a obra de Deus, mas se eu não tiver o amor e ouvir do nosso Deus naquele grande dia: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço.
vós que só praticavas iniquidade, longe da igreja. E é por isso que nós nos encontramos alegres, porque Deus tem sido o nosso sustento, Deus tem sido o nosso refúgio, Deus tem sido o nosso socorro, Deus tem sido a nossa alegria, Deus tem sido o nosso choro. E eu termino aqui a mensagem dizendo: quando tudo estiver perdido, ou parecer que não vai dar certo, eleva teus olhos para o monte, que é de lá que continua vindo o meu e o teu socorro. Amém? Assim, agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus.